falar um pouquinho de investimentos em infraestrutura no mercado brasileiro. Vocês, nos últimos 5 anos, colocaram aí o pé firme no setor. Então, vamos começar do começo. Perfeito. Um pouco das obras, dos projetos que vocês têm atendido nesse período. Traz um pouco do que é a EGTEC. Nos últimos 5 anos, o nosso grupo resolveu dar um foco diferente para a EGTEC, que agora a gente acabou de fazer essa modernização do nome para a EGTC Infra, e eu vou te falar por quê, reestruturando a empresa com um foco no mercado privado. Nosso entendimento é que o mercado privado ia ser muito demandante, né, de players que tivessem a capacidade de entregar, com experiência em obras grandes de infraestrutura, e tivesse a capacidade efetivamente de entregar. Então a gente, em 2018, reestruturou o foco da empresa, ampliamos a atuação e aí iniciamos essa busca dentro de um planejamento estratégico de nos tornar, de fato, um fornecedor aí no mercado privado que fosse relevante. Essa era a ideia principal. Legal. E nesse período, quais são os cases de sucesso ou projetos que vocês já entregaram ou estão entregando para o Brasil nesse setor? Perfeito. Eu acho que, assim, nesses primeiros 5 anos, primeiro a gente enfrentou, né, um momento difícil, porque ao mesmo tempo em que se criou e recriou a empresa, a gente enfrenta uma dificuldade com a chegada da pandemia, que obviamente impactou todos os setores, mas mesmo dentro desse cenário complicado, a gente conseguiu, né, começar a celebrar aí, vamos dizer, acordos com empresas, né, da área de infraestrutura, empresas relevantes, concessionárias, como por exemplo a CCR, onde iniciou-se aí o grande projeto que mudou essa fase, que é a da construção da nova Serra das Araras, né, um processo que a gente começou ainda antes do leilão, dentro de uma ideia de parceria estratégica da própria CCR, onde a gente desenvolveu a engenharia, participou com eles no leilão e agora nesse período pós-leilão, a gente está desenvolvendo o projeto executivo para iniciar a obra. Então isso, para nós, é um marco que inaugura uma fase diferente. É o primeiro projeto, por exemplo, para mim, que tenho aí 26 anos de vida na infraestrutura, em que a gente vai mobilizar uma obra depois de ter estado envolvido no estudo dela durante 3 anos, que é o mundo ideal, né? De fato, a gente mobilizar depois de ter nos debruçado aí com planejamento, com projeto. Então, é um caso bem interessante se colocar aí no papel. E também com a própria CCR, a gente hoje está executando a modernização, a recuperação da estação Santo Amaro, aqui da linha 8, né, do metrô, em São Paulo. Hoje também temos aí um contrato relevante com a Tamoios, a concessionária aqui em São Paulo, fazendo os contornos de Caraguá e São Sebastião. Estamos trabalhando também com a MRS na releitura, né, no planejamento aí da segregação da malha paulista dentro da renovação da concessão deles. E também estamos com a Pax Aeroportos, nos aeroportos de Jacarepaguá e Campo de Marte aqui em São Paulo. Então são cases, né, que reforçam muito, são cases já concretos, e que reforçam que a estratégia que a gente escolheu aí de início, de focar nessa abordagem diferente, está indo na trilha correta do que se tinha pensado. Essa é a ideia. Excelente. E o setor de transportes é onde vocês têm voltado as atenções nesse momento, ou também há outros segmentos dentro da infraestrutura para os quais vocês têm soluções e olham com apetite? Não, a gente foi interessante você ter colocado isso, porque a gente tem embasado muito a nossa estratégia comercial em fazer engenharia, agregar engenharia de valor para o cliente. E sim, a gente tem buscado outras áreas. Hoje a gente tem um contrato também, que esqueci de comentar, que está recém-ganho e imobilizado com a Vale, são as 2 novas pontes da Vale em Marabá. Então, o nosso foco está em diversas áreas de infraestrutura. Eu vou incluir a imobilidade, vou incluir mineração, as concessionárias ferroviárias, rodoviárias, montagem eletromecânica. Então, a gama de atuação é bem ampla. O que ocorre é que a gente tem buscado, de fato, dentro dessa gama mais ampla de infraestrutura, uma abordagem diferente. E a gente foca principalmente naquela oportunidade onde a gente possa agregar alguma coisa para o cliente. Ou seja, buscar um projeto que seja um projeto onde a gente não possa trazer a nossa expertise de engenharia, por exemplo, trazendo a solução alternativa, é algo que não nos interessa muito. E quando há essa liberdade, exatamente na contramão, esse é o nosso foco principal, porque a gente pode trazer a nossa experiência aí de 70 anos de grupo aí, de atuação na área de engenharia. Legal. Você comentou na sua primeira resposta sobre o desafio que a pandemia trouxe, bem no momento em que vocês reestruturaram e passaram a focar em oferecer serviços para empresas privadas de infraestrutura. Um dos grandes efeitos foi a desorganização da cadeia de suprimentos globalmente. Isso, claro, impactou também as construtoras, as empreiteiras, né, empresas de engenharia aqui no Brasil.
Como é que vocês estão se recuperando desse baque, né, que comprimiu as margens, enfim, bagunçou tudo? Como é que vocês agiram no primeiro momento e estão se recuperando agora? Interessante sua pergunta. E no primeiro momento, né, como eu coloquei, foi no momento que a gente reposicionou, tinha recém-reposicionado a marca, vieram aí 2 projetos, um deles uma ponte para uma concessionária na Bahia, concessionária da Estrada do Feijão, nós fizemos a ponte do Feijão e foi exatamente no momento em que essa cadeia estava mais impactada. Então, só para dar um exemplo, era um projeto relevante que tinha camisas metálicas muito grandes e o setor estava totalmente desestruturado. Então, naquele momento, dentro da pandemia, foi impossível não sentir impacto. Era impossível porque não tinha alternativas, né? Aí, uma vez passado esse momento, existem ainda alguns reflexos ainda postos aí no mercado. A cadeia, de forma geral, a supply chain, ela está reestruturada. Então, hoje, a gente, se tem algum impacto, não seria mais de fornecimento, mas é um impacto de custos, que aí, na medida do possível, a gente buscou sempre soluções alternativas para essa situação. Mas hoje, a gente enfrenta outros desafios, como, por exemplo, a questão da mão de obra, né? A questão da mão de obra qualificada, porque o mercado demandante, o mercado privado que contrata, ele tem tido um número muito grande de projetos, então já começa a faltar essa mão de obra qualificada que vai dar suporte a esses projetos. De forma geral, esses 2 pontos e um terceiro que começa de novo a aparecer é a questão da dificuldade com equipamentos de grande porte ou equipamentos de menor porte para uma compra em maior escala. Então, muito menos pela questão da cadeia, mas sim porque a demanda aumentou muito. Essa é uma dificuldade que a gente já tem. Então, hoje, só para citar um exemplo, se eu quiser comprar um caminhão novo, eu vou esperar na fila alguns meses para ter esse caminhão mobilizado no projeto. Então, são as dificuldades que a gente tem, mas elas precisam ser encaradas dentro de uma, vamos dizer assim, uma condição combinada com o cliente, porque ele precisa do projeto entregue. Então, a gente também tem buscado soluções alternativas para poder suprir essa lacuna e, no final do dia, entregar o que a gente está sendo contratado para. Então, é uma questão, está dentro dos nossos desafios, do nosso pacote de desafios. Sem dúvida. Como é que você vê a questão macroeconômica, política, econômica, no momento, se estamos num patamar, em termos de segurança jurídica, em termos de viabilização de investimentos em infraestrutura, com uma tendência de queda da taxa de juros, com um PIB que, apesar de desacelerar no primeiro semestre, veio acima do esperado. Então, qual o impacto que o macro tem tido no setor de infraestrutura e nas demandas que vocês recebem, né, naturalmente? Perfeito. Esse contexto todo que você citou, ele se traduziu numa aceleração de alguns projetos, né? Essa tendência de queda da taxa de juros, que já iniciou aí um ciclo de queda, mas a gente efetivamente não sabe para onde ele caminha, tem sinalizado, tem se revertido no aumento de demanda. Há uma mudança positiva, ainda que dentro de uma velocidade que não seria ideal, mas a gente já esperava essa mudança, mas há uma mudança positiva no sentido de reaquecimento de forma geral, né? E também, né, com os leilões que ocorreram nos últimos 2 anos e que começam agora a se traduzir na execução desses projetos, então isso combinado traz efetivamente aí um momento de aquecimento que talvez, apesar da gente estar preparado e na expectativa, esse aquecimento traduzido em número de projetos esteja sendo um pouco maior. Então, assim, para dar um dado simples, dentro de uma leitura que a gente fez agora no mês de setembro, até o final do ano, mais precisamente até 15 de dezembro, nós tínhamos 12 propostas para entregar. Então isso mostra que, de fato, o mercado tem estado num momento aquecido e enfim, era exatamente isso que a gente estava procurando, né? A gente agora, nesse momento de mercado aquecido, a gente tem a oportunidade, cada um, de fazer a diferença pela competência principal que tem e tornar aí o teu preço, o teu projeto, a tua solução de forma geral mais atrativa, e é isso que a gente está se propondo a fazer. Legal. É interessante falar de leilões. Como é que vocês enxergaram esse anúncio e qual a expectativa para esse pipeline de PPPs e concessões, né? Perfeito. Esse exatamente ponto, esse é um dos pontos que a gente tem focado, porque é importante ter esse foco nas PPPs. A gente acredita que essa é uma das soluções que pode viabilizar aí uma série de projetos. A gente sabe da limitação do recurso público hoje, então a PPP ela passa a ser uma solução, enfim, importantíssima nesse processo, e a gente tem uma atuação muito específica na área de projetos estruturados. Então a gente tem mantido contato com diversos fundos, diversos personagens dessa cadeia de infraestrutura, às vezes nem tão óbvios, mas que queiram entrar nessa cadeia de infraestrutura. E aí, essa aí, foi bom você ter perguntado, porque amarra uma questão que eu tinha mencionado. Nós fizemos uma modernização do nome de Engetec Construções e Montagens para a EGTC Infra, justamente porque a gente começou a atuar em vários outros momentos da cadeia de um ativo de infraestrutura.
E aí o projeto estruturado, quer dizer, participar de um projeto estruturado como uma PPP, por exemplo, desde o início da concepção do projeto, dando a garantia para o investidor do CAPEX, que a gente sabe que é relevante, passou a ser um objetivo e está dentro da nosso posicionamento estratégico. E aí, por isso, justificou essa modernização do nome, porque a gente deixou de ser simplesmente a construtora que é chamada num período já com o bid ganho de uma concessionária para entregar preço no projeto. A gente quer se antecipar esse processo, estar presente desde o primeiro momento, para que ele vá para o leilão já com esse valor certo, um valor firme de CAPEX, e a gente possa depois executar esse projeto. Então essa tem sido uma mudança de certa forma, e eu posso dizer também assim que dentro do mercado colocado, de alguma forma a gente protagonizou esse movimento de fazer esse approach aí, de antecipar. A gente tem feito muito isso. É claro que o mercado passa por um processo, o mercado contratante, passa por um processo de amadurecimento, inclusive para ter esse entendimento, mas ele também já se percebe do lado de lá uma sensibilidade maior para isso. Por quê? No passado, o CAPEX de um projeto era visto como um commodity que no final do dia podia ser a mercado e o setor de suprimentos estressar aquela contratação. Hoje a gente já vê o contratante de forma mais madura, analisando para algumas situações específicas um CAPEX que precisa de um tratamento mais estratégico feito cá no momento atrás, e que isso vai trazer uma vantagem. E é exatamente nessa posição que a gente quer se colocar, e esse tem sido o nosso foco de atuação.